Olá, meu nome é César Gasparotti, trabalho na Mapdata há mais de 13 anos nas áreas de CAD e CAM e mais recentemente como consultor especialista de implantações técnicas, serviços e desenvolvimento de sistema. O objetivo deste seminário é ilustrar aos nossos clientes a possibilidade de aumentar a sua produtividade com as soluções Autodesk e o desenvolvimento de sistemas. Nossa apresentação está dividida em 5 partes. Uma rápida apresentação sobre a Mapdata, conceito de produtividade, questões para reflexão, casos de sucesso, onde serão ilustrados 6 exemplos distintos e considerações finais. Sobre a Mapdata, é uma empresa com mais de 20 anos de existência no mercado, atua na venda e prestação de serviços CAD, CAE e CAM e gerenciamento eletrônico de documentos, é o maior e mais importante parceiro da Autodesk em toda a América Latina e distribuidor exclusivo das soluções Radan no Brasil, soluções essas para corte e dobra de chapa. Preparado para o trabalho na filosofia Digital Prototype, patenteado pela Autodesk como solução de protótipos virtuais que substitui os protótipos físicos, reduzindo custos e obtendo melhores resultados. A Mapdata possui 4 unidades, sendo a matriz em Americana e outras 3 filiais em Ribeirão Preto, São José dos Campos e Rio de Janeiro. Possuímos treinamentos e certificações para todas as soluções, equipe técnica preparada para suporte, implantação e consultoria e somos focados no comprometimento dos resultados de nossos clientes. É importante para você saber qual ou quais as certificações a Mapdata possui perante a Autodesk. Em 2010, fomos certificados como Consult Specialization, o que garante que a Mapdata possui uma equipe de engenheiros especialistas capaz de analisar o cenário atual da tua empresa e a melhor maneira para a implantação e utilização das soluções Autodesk. Além desta, somos também um revendedor autorizado, um centro de treinamento autorizado e um centro de certificação autorizado. E como destaque, chamamos de ADN a certificação para desenvolvedor autorizado, o que significa que nossa equipe de analistas e desenvolvedores são extremamente capacitados e atendem todos os pré-requisitos para desenvolver soluções para os produtos Autodesk. Vamos falar sobre produtividade. Se tivéssemos que definir produtividade de uma maneira muito simples e com poucas palavras, acredito que essa seria a melhor maneira. Mais por menos. Ou seja, no seu dia a dia, a cobrança de seus superiores, diretores, supervisores, enfim, toda empresa precisa e quer produzir mais, ser mais eficiente, ganhar mais, sempre com menos recurso, menos tempo, menos retrabalho, menos erros. Sendo assim, podemos afirmar que produtividade é a razão entre a quantidade de bens e serviços produzidos pela quantidade de recursos utilizados. Vale um comentário. Quando tentamos melhorar os nossos processos ou revalidar algumas situações, normalmente esse trabalho árduo acontece e o resultado obtido, quando acontece, o resultado obtido são porcentagens pequenas. Já quando falamos de desenvolver um sistema para automatizar tarefas ou de uma parametrização em conjunto com o sistema, nós estamos falando de porcentagens grandes na questão de melhoria e produtividade das tarefas. Tais exemplos mostrarão alguns números, como 70%, 80% até 90% de ganho em produtividade. No ambiente de engenharia, essa é uma palavra que se apresenta diariamente: problemas. Sendo assim, eu coloquei ao lado 5 tópicos para refletir um pouco. Você acredita que a sua engenharia é produtiva? Ou você acredita que isso poderia ser melhorado? A produtividade desse departamento ou dos departamentos de engenharia da minha empresa poderiam ser melhores. Confiabilidade das informações. Será que todas as informações que chegam e que saem são extremamente confiáveis? Ou eu preciso sempre checar essas informações?
Qual a garantia disso? Retrabalho e tarefas repetitivas é outra dificuldade da engenharia. Muitas vezes isso toma um tempo enorme, quando na verdade poderíamos ter um simples sistema automatizando e solucionando esses eventuais problemas. Muito provavelmente, se você disse sim para um desses tópicos ou está refletindo sobre algum dos tópicos anteriores, é possível afirmar que você não deve ter a tua equipe com o tempo disponível para pensar em novas soluções e melhorias de processo. Repetições no cadastro de informação eu deixei para o final, porque esse é um problema que se encontra na grande maioria das empresas. Muitas vezes as pessoas não param para pensar que a informação mais importante do desenho nem sempre é o próprio desenho, às vezes é a lista de peças, que vai para um departamento de compras, ou vai para o orçamento, ou para controle de estoque, e essas informações, uma vez gerada no software de CAD, é reescrita numa planilha ou num sistema interno ou num RP e tem um risco muito grande ou muitas possibilidades de erro e aumento do tempo gasto de forma totalmente desnecessária. Pensando dessa forma, seguindo nessa linha, o que eu diria para vocês que nós sugerimos como soluções? Primeira coisa, é necessário analisar as rotinas de trabalho. Se você consegue entender como chegam as informações no seu departamento, como elas são trabalhadas, as dificuldades apresentadas e como saem essas informações, você vai ter noção da real dificuldade e da possibilidade de automatizar essas tarefas ou integrá-las. Então, eu posso fazer uma análise do meu dia a dia, das minhas rotinas, do meu trabalho, ou posso pensar de uma maneira mais ampla, analisar cada etapa do processo de fabricação para ter o meu produto final acabado, como essas informações passam por cada um dos departamentos, ou seja, como elas entram, quais as tarefas executadas, dificuldades encontradas e como elas saem para o departamento seguinte. Uma vez entendido isso, se eu souber criar uma lógica para automatizar isso ou integrar esses departamentos, eu posso desenvolver um sistema e aí sim nós podemos executar um planejamento para pôr isso em prática. Essa é a linha de raciocínio. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto analisando os casos de sucesso. Lembrando que essa apresentação é um resumo de um seminário online que nós já realizamos algumas vezes e que tem uma duração um pouco maior. Mas, tendo um objetivo prático, fizemos esse vídeo com o intuito de encurtar um pouco essa apresentação e disponibilizar para que todos possam ver no melhor momento para cada um. Então, casos de sucesso. Vamos para o primeiro exemplo. Uma biblioteca para AutoCAD da empresa Eluma. A empresa Eluma é uma empresa que fabrica tubos e conexões, neste caso da linha que nós trabalhamos de cobre e bronze, mas existem outras linhas de produtos da Eluma. O que o cliente solicitou ao Mapdata na ocasião era criar uma biblioteca ou um catálogo eletrônico para disponibilizar aos seus clientes, para que os mesmos pudessem usar mais os produtos da Eluma, por ganhar tempo na questão do desenho dessas conexões e, consequentemente, eles teriam uma tendência muito maior a pôr os pedidos para a Eluma do que para um concorrente. Uma vez exposta a necessidade do cliente, nós da Mapdata analisamos a situação e sugerimos inclusive que, além de colocar a biblioteca automática para o cliente, numa instalação simples, como era o pedido da Eluma, eles poderiam também agregar informações de texto a esses blocos. Então, isso facilitaria e muito a questão do recebimento do pedido da Eluma em relação aos seus clientes. A tecnologia utilizada foi o C# e o .NET.
O tempo de desenvolvimento, apenas 3 meses. Tá? E as plataformas utilizadas, AutoCAD 2010 e 2011. A imagem abaixo ilustra as famílias criadas. Como podem ver, temos 5 famílias. Essas famílias foram classificadas de acordo com as condições impostas pela Eluma e com as mesmas imagens e informações do site para ter uma única informação, tanto para o cliente que acessa o site ou acessa o catálogo eletrônico em AutoCAD. O sistema é muito simples para se usar e muito simples para instalar. Veja o vídeo. Um único comando na linha de comando, carrega-se o menu e é instalado no AutoCAD do cliente. O produto. Uma vez clicado em uma das famílias, você tem as subfamílias, a lista de medidas e a inserção do bloco de acordo com a vista selecionada. Isso varia de acordo com cada um dos itens. Uma vez inserido os blocos, o que o cliente precisa agora é tirar uma listagem de todos os itens existentes na tela. Então basta que com o comando ele selecione todos os itens ou abra uma janela de seleção, se preferir definir uma determinada região. E a lista é preenchida. Inclusive, essa lista pode ser exportada num formato de texto ou no formato para Excel. E isso facilitou muito para o cliente, pois todos nós sabemos que quando você cria uma lista no AutoCAD, se o usuário não fizer isso de maneira adequada, ele vai utilizar os comandos de copia e cola, aumentando a possibilidade de erro na hora de descrever um material ou de copiar um código ou o material da peça, e essas informações chegavam para a Eluma de uma maneira não muito fácil de ser entendida e os erros eram grandes, relativamente grandes. Dessa forma como desenvolvemos o sistema, um sistema rápido, o cliente não tem nenhuma dificuldade para instalá-lo, muito menos utilizá-lo, não há necessidade sequer de um treinamento. Ele tem toda a biblioteca disponível, o que agiliza o seu dia a dia na criação dos desenhos. A listagem de material dos produtos da Eluma sai automática e a informação texto que pode ser exportada no formato TXT ou XLS chega até a Eluma num padrão sem erros. Esse é um exemplo de desenvolvimento para AutoCAD. Um segundo exemplo foi criado para a empresa belgo-mineira, chamado de ordem de serviço. Aqui entra aquele caso que eu já mencionei no início da apresentação, onde não significa que o fato de sermos um ADN, que é desenvolvimento de soluções para produtos da Autodesk, nós só fazemos isso. Nesse caso, o sistema desenvolvido é um sistema web para controle e ordem de serviço, onde o objetivo principal é cadastrar todas as solicitações da engenharia, ou seja, para a engenharia ter acesso, controle sobre todas as etapas do processo, sobre todos os projetos que estão em andamento, de qualquer que seja o cliente ou unidade que está trabalhando esse projeto. Então, nesse caso, a Belgo consegue cadastrar o percentual de execução das tarefas e definir os executores e visualizar um gráfico com o rendimento geral. Também foi um desenvolvimento de 3 meses. A tecnologia utilizada foi o ASP e SQL e é a plataforma web. O que significa isso? Que para fazer o uso desse sistema não precisa instalar nada em seu computador. Basta ter acesso ao link, ao endereço, usar um navegador como Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla e ter o seu usuário e senha de acesso. O mais interessante a ser mencionado neste caso, que todas as informações inseridas, elas estão disponíveis para todos que têm o seu usuário e senha de acesso. É muito fácil para ser entendido.
É possível controlar e checar como que está o andamento de cada um dos projetos e tomar as devidas ações antes de que esse prazo seja estourado. E a saída do dado, que é esse formulário de requisição de serviço, é idêntico à maneira como era antes do sistema, ou seja, antes existia o preenchimento desse formulário de maneira manuscrita e uma das solicitações do cliente foi que não gostaria de ter nenhum impacto no processo da troca de informação. Então, qual foi a sugestão? A entrada do dado hoje ela é feita via sistema, o que facilita a medição de cada uma das etapas, o controle dessas informações de todos os projetos, mas a saída disso continua sendo o formulário impresso com o mesmo aspecto, com os mesmos campos e todos os descritivos que tinham. Então não atrapalha em nada. Isso é uma necessidade que nós já diagnosticamos de diversos clientes e é uma ferramenta muito simples para ser desenvolvida. Um terceiro caso, que é também uma plataforma web, foi o controle de documentos criado para a empresa Tecnip. Neste caso, a preocupação maior era controlar o envio de documentos para terceiros e fabricação. Então, o que o sistema permite é o usuário criar um protocolo de informações que foram enviadas ou de documentos que foram anexados nessa troca de informação. Desenvolvimento desse sistema, 30 dias. Os benefícios: segurança, histórico no fluxo de troca de documentos e integração com o banco de dados SQL Server. Tecnologia utilizada, ASP e SQL, plataforma web. Sistema é muito simples, poderia dizer que o funcionamento é muito semelhante a um e-mail, onde você, usuário, informa para quem serão as pessoas onde enviaremos a informação, quais os documentos serão enviados e quem é o criador, aprovador, quem é o solicitante. Mas o que mais importa é que, se num eventual problema ou se tiver uma determinada cobrança e alguma das partes do fluxo disser que não encontrou aquela informação ou que não recebeu aquela informação, por isso não cumpriu com a tarefa ou com o prazo, você tem como buscar no histórico todas as informações que foram trocadas. Então, basta olhar para a tela. Eu tenho qual foi a data, o horário, para quem foi enviado, quais os documentos enviados, quem estava com cópia nesse documento e qual a situação daquela informação, em que status ela se encontra. Então, simplesmente um sistema para guardar o histórico de todo o fluxo de informação que corre num departamento de engenharia ou numa empresa de engenharia, seja com departamentos internos ou com terceiros, fornecedor, cliente, não importa. Um quarto exemplo é um desenvolvimento próprio da MapData, que nós chamamos de MapFlow, onde na verdade o que eu quero chamar a atenção para esse exemplo é que dos 3 primeiros exemplos citados, o tempo de desenvolvimento foram 30 dias ou 90 dias, né? Os 3 meses. No caso do MapFlow, foi um sistema que nós desenvolvemos aproximadamente em 1 ano. O que o MapFlow faz? Para quem já é usuário do Volt, solução da Autodesk, sabe que existe o Volt básico, que acompanha as soluções verticais, e existem outros 3 pacotes do Volt, que são o Workgroup, Collaboration e o Professional. E na versão do Volt Professional, nós temos uma ferramenta para a criação de um fluxo de trabalho, onde você vai definir como a informação que entra na engenharia é trabalhada e segue em cada uma das etapas, até a parte final. O que ocorre é que muitas empresas possuem mais do que uma forma de se trabalhar, até mesmo porque em alguns casos existem empresas que trabalham com diversos clientes e para cada cliente ela segue um fluxo de trabalho. Então o que o MapFlow faz é, ele trabalha totalmente integrado ao Volt e às soluções da Autodesk e dá liberdade ao usuário de criar fluxos distintos. Esse fluxo pode ser criado pelo cliente, se tiver a devida capacitação, ou pela própria MapData.
Mas o tópico principal para falar do MapFlow é mostrar a você, nosso cliente, que esse é um desenvolvimento de um ano, onde foi criado um sistema muito mais complexo e que está totalmente integrado a soluções distintas, como o AutoCAD mecânico, o próprio Inventor, o AutoCAD elétrico, mas usando a base do Volt. Se algum de vocês tiver interesse para conhecer melhor essa solução, pode entrar em contato conosco e tratamos desse assunto de maneira mais detalhada. Vamos para o nosso próximo exemplo. Então, o quinto exemplo, chamado de paramétrico, foi um desenvolvimento criado para a empresa Cosan, ou melhor, para o grupo Cosan, que é um sistema de moenda, parametrização de um sistema de moenda. Então, o que o cliente queria na realidade era criar algo de maneira fácil e rápida, pois toda vez que eles possuem uma nova safra, a necessidade de geração de desenhos tem que ser muito rápida. E os testes que são realizados na regulagem de moenda são vários, e isso acaba tomando muito tempo. Então aqui, além do desenvolvimento do sistema, entrou também uma outra parte, que é a parametrização dessas sketches, desses modelos, no caso, dentro do Inventor. Então o serviço nós chamamos de parametrização de moenda 3D e geração de vistas ortográficas, que é a partir de um formulário, que é uma planilha de Excel que vem de um laboratório, todos os dados são importados, os dados que a engenharia tem autonomia para alterar estão abertos, os demais dados do laboratório ficam fechados. Uma vez que a engenharia determinou as suas variáveis como deve ser, ele vai pedir para o sistema gerar o modelo, a montagem e o detalhamento. Esse desenvolvimento demorou aproximadamente 6 meses. Foi criado numa primeira versão para o Inventor 2008, embora já existam versões mais novas para o Inventor. E a tecnologia na ocasião foi o VB6 e nas versões mais novas do Inventor já está sendo utilizado o .NET. Então a primeira imagem ilustra uma tela que é a importação dos dados. Então o cliente clica no importar do Excel, todas as abas que existem nessa janela são preenchidas com os dados da própria planilha. Uma vez que ele já definiu os campos que estão aparecendo em branco, que são as variáveis que a engenharia pode trabalhar, ele vai pedir para gerar o modelo e, consequentemente, o desenho de detalhamento. Então, a geração do modelo, a montagem e os desenhos saem de maneira automática. Para se ter ideia, o tempo de geração de um conjunto desse hoje é inferior a 10 minutos. E se o cliente fosse fazer isso manualmente, ele poderia demorar até mais do que uma semana. Outra coisa interessante é que no sistema acabou ficando uma maneira muito fácil e organizada para ele controlar o seu histórico de arquivos. Então eu tenho cadastrado a usina, já que o grupo possui diversas usinas. Dentro dessa usina você pode cadastrar as suas moendas. Dentro de cada moenda cadastra-se a safra, 2008, 2009, 2010, e dentro da safra os termos. Então hoje, muitas vezes o usuário acaba nem utilizando as ferramentas do Inventor. Quando ele precisa fazer um trabalho específico desse, ele abre o sistema, carrega qual é a versão que ele quer do terno, da safra, da moenda e da usina, abre o conjunto, altera os valores que ele precisa e dá um gerar o desenho novamente, ou simplesmente atualizar o desenho. E o mais interessante é que o detalhamento de todas as folhas, das partes e da montagem é tirado automática, sempre com o mesmo posicionamento de cota, detalhamento, de corte, e isso facilita demais a leitura do desenho para o usuário final, que é a pessoa que vai estar fazendo a montagem desse conjunto na prática. E por fim, o último exemplo, também uma parametrização, que nós demos o destaque de retorno de 90%, foi desenvolvido para a empresa Metso, e nesse caso é uma parametrização em 2D, que utiliza o AutoCAD mecânico versão 2010 e o sistema de apoio do transportador, que foi o trabalho que nós fizemos. Este foi um desenvolvimento com aproximadamente 12 meses
E o benefício principal é a questão da redução do tempo de geração de desenho. Para se ter uma ideia, um projeto onde a empresa gastaria 2 semanas para desenvolvê-lo por completo, desde a parte de cálculo, execução de desenho, revisão e aprovação, hoje é gerado em 5 minutos. Então, o tempo de detalhamento de um projeto antes no sistema de 40 horas, após a implantação do sistema, 30 minutos. A descrição desse projeto, vale a pena a leitura do contexto. Com base nos parâmetros informados pelo usuário, através de um formulário, o sistema gera o desenho completo de estrutura do apoio, bem como os desenhos de detalhamento de cada parte da estrutura, além de gerar a lista de materiais completa e com o formato correto para importação no SAP. Então, o formulário de entrada é esta tela, onde o usuário tem aproximadamente 10 campos para preencher, como a altura total do apoio, a largura da treliça, a carga máxima, aí ele vai definir o material, o tipo de fixação, e aqui já começa o funcionamento do sistema, onde eu vou solicitar para que ele mesmo localize qual o melhor perfil de viga a ser utilizado. Uma vez feito isso, o sistema me gera um memorial de cálculos para informar tudo o que está sendo criado e de que maneira isso está sendo executado. Posteriormente, uma vez escolhido o sistema, eu posso clicar para que a solução gere os referidos documentos ou desenhos. Nesse instante, o que o sistema faz é abrir um arquivo novo para cada projeto, inserir a template de acordo com o usuário tenha definido, qual é o teu cliente, e ele começa a gerar o desenho automático de cada uma das montagens, submontagens e peças, todos eles com suas respectivas dimensões, balões de identificação, lista de material e legendas preenchidas, sem o usuário interferir em nada. Cada um desses desenhos sai de maneira automática, até o desenho final de detalhamento, em cada uma das etapas. Com isso, um objetivo que era reduzir o tempo de desenvolvimento desse desenho, reduzir erros por serem várias empresas terceiras que trabalham no projeto e ter vários departamentos internos também na execução de um projeto, como o pessoal de cálculo, dos projetistas, depois os detalhistas, o pessoal que insere essa informação no ERP, no caso o SAP. Então tudo isso foi simplificado num único sistema. E acabou tendo uma outra consequência muito boa, que o departamento de orçamento hoje pode usar esse sistema para geração dos desenhos e um orçamento, sem se preocupar com, muitas vezes, o gargalo que a engenharia ocasionava. Porque, uma vez que foi dada a entrada dos dados principais, os desenhos são gerados automaticamente. Claro que depois o departamento tem que saber a questão de prazo e disponibilidade para a entrega disso para o cliente, mas para uma primeira proposta é possível fazer o próprio departamento de orçamento sem uma preocupação maior com o tempo que a engenharia tem disponível para auxiliá-los nessa execução. Bom, quais são as considerações finais? Vocês puderam ver 6 exemplos. Desses exemplos, nós tivemos uma solução para AutoCAD simples, uma solução para AutoCAD mecânico um pouco mais complexa, com tempo maior de desenvolvimento. Tivemos uma solução de parametrização com 3D no Inventor. Tivemos um desenvolvimento da própria MapData, que é o MapFlow, que também tem um tempo relativamente grande, mas com um resultado impressionante. E depois temos outros dois desenvolvimentos, e depois também temos outros 2 desenvolvimentos web, no caso de Tecnip, no controle de fluxo de informação, e Belgo Mineiro, na requisição de serviços da engenharia. Observe que as soluções são as mais distintas possíveis, o tempo de desenvolvimento também é diferente, a necessidade do cliente é diferente, mas não importa. Uma vez que vocês conseguirem montar
aquela estrutura que eu mencionei lá atrás, analisar a rotina de trabalho, entender como que funciona cada uma das etapas. Se eu conseguir automatizar, criar uma lógica para essas tarefas e eu consigo integrá-la de alguma maneira, então eu vou poder desenvolver um sistema. E aí você pode contar com a AppData para trabalhar essa ideia e qual a melhor maneira de desenvolver esse sistema. E aí a gente consegue montar um planejamento para então, com tudo isso, fazer com que cada vez mais o software trabalhe para você e você possa ser mais produtivo, mais eficiente, num tempo menor e muitas vezes até com uma equipe reduzida, que é o que acontece nos dias de hoje. Então, nessas considerações finais, eu coloquei algumas perguntas que eu imagino que possa estar circulando na cabeça da maioria das pessoas que estiverem vendo esse vídeo, que é: qual é o valor desse investimento? Isso é relativo. Como vocês viram, temos alguns exemplos com um tempo distintos, inclusive já tivemos desenvolvimentos inferiores até uma semana. Então, o valor do investimento é muito diversificado. Mas eu diria que o investimento é pequeno pelo resultado que isso proporciona. E tudo depende de qual é o seu real interesse. O caso da própria Luma, existe uma série de melhorias que poderíamos fazer naquele sistema, mas o que o cliente queria para aquele momento era um sistema mais simples, que fosse desenvolvido de maneira muito rápida e muito fácil para o cliente usar. Então, nós sempre analisamos custo e benefício para fazer esse desenvolvimento. Ele tem que ser viável para o cliente para que você aceite fazer esse desenvolvimento e colha resultado satisfatório dele, para posteriormente pensar se vale a pena investir mais em desenvolvimento ou partir para uma ação um pouco mais agressiva, que muito provavelmente também terá um resultado mais satisfatório, como é o próprio caso da Metso. Onde poderá ser realizado o desenvolvimento? Isso depende. A maioria dos desenvolvimentos nós realizamos na própria MapData. Primeira coisa, depois de você assistir esse seminário, imagino que vocês tenham que discutir internamente, tenham que entender qual a necessidade de vocês e o que vocês gostariam de fazer, e aí nos convidar para um bate-papo. Nesse bate-papo vão ser levantadas algumas ideias, onde pode ser trabalhada uma primeira proposta comercial. E aí, dependendo do porte desse desenvolvimento, desse projeto do desenvolvimento, é possível dizer se ele terá que ser desenvolvido na MapData ou tem que ser o caso de ser desenvolvido na própria empresa, pois o número de pessoas envolvidas será grande e a quantidade de informações a ser trocadas com os desenvolvedores, os analistas, também será de um volume considerável. Mas o importante é fixar. O desenvolvimento pode ser feito na MapData ou na própria empresa. Só poderia utilizar quando concluir o projeto? Não, depende. Em alguns casos é necessário ter o projeto todo concluído para poder utilizar, mas em outros você pode segmentar, fatiar esse desenvolvimento. Por quê? Assim, eu tenho já parte do sistema funcionando, eu já consigo mostrar para os meus superiores o resultado que eu estou colhendo de um investimento realizado. Então, de novo, o próprio caso da Metso. O sistema de parametrização feito no AutoCAD mecânico é uma das partes do projeto. Demorou um ano, mas a máquina tem outras diversas partes e subconjuntos que podem ser automatizadas. Inclusive algumas outras já têm sido trabalhadas até mesmo em 3D ou com outros desenvolvimentos. Mas a questão é essa. Vamos citar um exemplo. Se eu fosse fazer toda a máquina, talvez eu gastasse 5 anos para começar a colher resultado. Então isso se torna um pouco inviável para apresentar para uma diretoria. Você vai ter que investir 5 anos para depois colher resultado. Não. Segmentamos em parte, onde uma das etapas do processo já mostrou o quanto a empresa ganha de dinheiro. 90% mais produtivo para fazer isso daqui que nós fazíamos manual há um ano atrás. Vamos continuar fazendo isso com as demais partes do projeto, com as próximas etapas? É mais fácil de justificar. Quais as fases do processo? De novo, vou recapitular.
Primeiro, é necessário entender como funcionam as minhas tarefas ou como que é o fluxo do desenvolvimento do processo dentro da minha empresa. Como que essa informação chega no departamento, como ela é trabalhada, quais são as dificuldades, o que eu gostaria de melhorar e como que isso sai para a etapa seguinte. Uma vez feito isso, se eu consigo analisar e entender que eu posso automatizar e integrar essas etapas de uma maneira mais fácil e mais produtiva, eu devo pensar no desenvolvimento de sistema, eu devo conversar com a MapData para então fazermos um planejamento. Quanto tempo? Mesma coisa da primeira pergunta, qual o valor do investimento? Quanto tempo? Depende de qual é a sua necessidade e qual é o seu desejo. Tá? É muito relativo de acordo com cada empresa. E o retorno é garantido? Com certeza. Nunca tivemos um desenvolvimento que tenha sido apresentado e o cliente não tenha utilizado ou não gostou. Por isso que é importante fazer todas as etapas mencionadas anteriormente, descrever uma proposta comercial com todos os detalhes, até para saber se nós entendemos o que o cliente está querendo e pedindo. Uma vez que essa proposta é lida, entendida e discutida, então começa efetivamente o trabalho do desenvolvimento. E o resultado é garantido. Com isso, pessoal, nós encerramos essa apresentação de maneira resumida. Espero que vocês tenham gostado, espero que ela tenha sido proveitosa. Agradeço a atenção de todos. Aqui estão os nossos contatos de cada uma das unidades, ou nosso site, blog, Facebook, Twitter, e fiquem à vontade para nos contactar. Um grande abraço.